Olá, sou Tereza Rodrigues. Curta alguns dos melhores momentos do nosso Pixel Bootcamp para familiares e educadores de estudantes gamificados. Siga as nossas redes sociais e conheça as oportunidades do Território Pixel de transformar projetos de vida em carreiras do futuro. Basicamente, né, nosso cenário, ele é o Brasil, mesmo num recorte nacional também enfrentamos algumas barreiras, e assim, Brasil é um país de dimensões continentais, isso já é o suficiente para questionar se a acessibilidade da tecnologia é igual ou não. Lembre-se do problema de energia elétrica que a gente já teve aqui no Brasil, que no começo dos anos 2000 ainda existiam grandes populações do nosso país que não tinham acesso à rede elétrica. Nós temos, mais ou menos, entre 1961 e 1981, a geração X. Essa geração ela começou a ter uma noção do que poderia ser feito com tecnologia de informação. Depois dessa geração, nós temos a geração chamada Millennials, que seria mais ou menos entre 1982 a 2004, que é a geração, no caso, que eu pertenço. A geração Z, que seria ali de 2005 até 2010, e há de se falar também que, na verdade, em 2010 se inaugura uma nova geração chamada de geração alfa. Qual é a grande questão que a gente pode pensar nesse sentido das gerações? O que aconteceu no período formativo dessa geração? Falando particularmente de millennials em relação à internet, bom, nós nascemos com a internet, nós não somos uma geração de fato nativa digital. Nós entramos no mercado de trabalho com uma crise econômica em 2008, ou seja, todas essas questões, elas moldaram o início, a juventude da nossa geração, para então chegar no seguinte ponto, tá? O que isso me formou? Quais são as minhas características? Foi muito questionado sobre a questão dos pais terem certas incertezas, problemas com a tecnologia, acreditar que é algo novo, que aquilo ali talvez não dê dinheiro, ou que aquilo é só passagem. E a gente percebe que essa ideia de só passagem, ela não faz muito sentido. Da onde vem esse medo, essa preocupação? Aí, se a gente olhar de uma maneira mais histórica, a gente pode perceber alguns pontos que possam esclarecer esses questionamentos que a gente tem. E, no caso, então, um exercício de empatia com as gerações que estão aqui conosco. Na minha percepção, geração Z seria uma geração que, de fato, já se compreende como nativa digital, e a geração alfa, que no caso seria já os filhos da minha geração, dos millennials, eles já estão nessa fase de ser uma geração gamificada, pois os processos educacionais estão sendo desenvolvidos com uma certa melhoria em relação a essa pretensão de ter uma estrutura de um jogo, de ter uma ação e recompensa e uma estrutura de agilidade para se ter resultados, não focar numa coisa unilateral. Gente, vamos lá. Eu acho que a gente, quando fala do tema, né, sempre. Acho que a pergunta mais. A pergunta é até uma resposta óbvia, né? Porque me é bastante claro que nós temos, sim, né, diferenças de desenvolvimento. Eu gostei muito, eu falo Diego, porque eu concordo com ele, essa parte de. A próprio Brasil você tem diferença. Pega numa cidade que nem o Rio de Janeiro, que nem São Paulo, já morei nas ruas, que você vai ver na periferia, o que você vai ver num centro classe média, num centro classe média alta, o que você vai ter de alteração, de apoio e a tecnologia é absurdo, né? Eu tenho paciente, por exemplo, que trabalha, que mora na periferia, agora nesse período de internet, período, né, de atendimento pela internet, de vez em quando eu não consigo fazer o atendimento dele porque a internet dele cai, roubam os cabos da Claro dele lá, ele fica sem acesso, aí ele dá um jeito de mandar uma mensagem, me bater o telefone
telefone fixo e eu não consigo atender. Então, a gente tem muito essa alteração, né? E a própria questão regional, se a gente for pensar, o que a gente está tendo hoje no Amapá, a gente tem um estado inteiro sem acesso à energia elétrica porque não houve planejamento, porque não houve infraestrutura, porque, enfim. Então, como a gente tem esse pensamento de trabalho mais social, né, nessa visão, vamos pensar essa questão aí dos jogadores que estão começando, né, a gente também tem que levar em consideração que as dificuldades, inclusive sociais, não só financeiras e não só familiares, são importantes, né? Eu acho que a família pesa muito, porque a forma como a família lida com isso é potencialmente o mais importante, mas você tem extremos, né? Vai ter desde a família que não gosta, não quer, não sabe nada, quanto a gente vê muito isso, e o psicólogo fica maluco, porque quando a gente vai num bar ou vai num restaurante, agora não em tempos de Covid não, que a gente não tem feito isso, mas vai num restaurante, alguma coisa assim, aí criança de 1 ano e meio, 2 anos, os pais, em vez de interagirem com a criança, de falarem com a criança, já metem um celular, já metem um joguinho na mão da criança, né? Isso molda uma série de relações da pessoa com o mundo, e é preciso que a gente tome sempre cuidado, né? Porque o que vem é a geração beta, não sei qual vai ser a próxima, né? Porque a gente certamente vai ter uma geração pós-Covid, isso não tem a menor dúvida. São outros problemas. Não sei aqui quem de vocês está tendo aula à distância, né? O que a gente chama de educação à distância. E você vai ter na própria educação à distância várias formas de serem dadas essa educação, algumas excelentes, algumas nem tanto, né? Que já é um problema também. Esses alunos vão ficar 1 ano e meio tendo essa aula virtual, ou não tendo essa aula virtual, você já vai criar uma nova diferença entre eles. Vai ser preciso fazer um resgate deles depois. Quando a gente joga isso, joga, né? Pega em jogos e pega em toda essa questão de tecnologia que os jogos estão envolvidos, isso é impactante, né? Se eu sou um jogador de uma equipe do Amapá, eu estou simplesmente há 1 mês praticamente sem jogar, né? Tô sem fazer o meu treino adequado, porque assim, não tem nem como eu pegar um joguinho e ficar fazendo em casa porque eu estou sem internet. Eu não tenho eletricidade, nem para carregar um celular, nem para carregar um computador. O principal da discussão para vocês que vão entrar nesse mundo aí é saber o seguinte: se vocês já estão entrando num jogo, né, literalmente com algumas desvantagens. Vocês, em competição, têm algumas vantagens, que vocês conhecem mais os oponentes de fora e da realidade deles, da forma como eles vão pensar e jogar, muitas vezes o que eles vão conhecer de vocês. É importante, assim, eu sou da geração X, da geração Y, vice-versa, sei lá mais. Eu já me perco nessas coisas, enfim. Eu sou muito dinossauro, desculpa. E eu jogava Atari, tá? Então, mais recentemente que eu voltei a jogar videogame de novo agora por causa do Covid, gosto de videogame e tudo. Mas assim, é um processo mais recente, novo, né, na minha vida de retomada. Mas eu acho que o que vocês têm, né, para dizer e para pensar é importante, né? Lembrando sempre, e acho que o Diego falou isso muito importante, né? Os pais de vocês, os familiares de vocês, os professores de vocês vão ter uma vivência sobre o jogar e sobre a tecnologia diferente da de vocês, né? Então é importante que os adultos, vamos dizer assim, os já formados e as pessoas que vão ajudar vocês nesse começo saibam do que vocês estão fazendo, mas muitas vezes é importante que vocês aprendam a comunicar isso para eles, porque é muito difícil para alguém que nunca jogou LOL, por exemplo, entender o que vocês estão falando de torre, o que é tanker, né? O pessoal não vai entender. Tanker é para lavar roupa e por aí vai. São linguagens, são termos que a gente precisa que sejam melhor traduzidos, né? Isso demora um pouco de tempo, isso não é fácil. O ideal é que a gente consiga fazer isso ao longo do processo.